Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O que são os arquétipos? Vamos lá, tem muitas abordagens, né? Se você jogar no YouTube, vai ter gente falando de arquétipos de, sei lá, teve um tempo que tava bombando o TikTok arquétipo da Cleópatra, umas coisas assim que eu não sei do que se trata. Esse tipo de arquétipo... freestyle. Do golfinho, né? Agora do golfinho. Do golfinho? Isso eu realmente não entendo. Não sei mesmo do que se trata. A minha pegada é a partir lá de Jung mesmo, né? Que era discípulo do Freud. E aí, quando ele começou a estudar o inconsciente, seguindo lá, né, a linha do Freud, ele quis expandir para além do inconsciente individual, pensar o inconsciente coletivo também. Freud ficou putíssimo, porque tipo, não vai desvirtuar aqui a minha psicanálise, eles brigaram, não vou trazer essa história para cá, dos bastidores. Mas o grande lance foi que o Jung teve uma percepção, principalmente quando ele foi para o Oriente, começou a pesquisar as coisas de lá, ele tinha uma coisa com misticismos e tal, mas ele começou a perceber que em qualquer civilização, em qualquer tribo, em qualquer época, em qualquer tempo, existem algumas figuras básicas, ou melhor, figuras primordiais, né, imagens primordiais que estariam presentes em todas as sociedades. Assim. Então, sempre vai ter a figura de uma mãe. Por exemplo, né, ainda que não seja uma mulher, a mulher que pariu o filho que vai cumprir esse papel, alguém vai fazer o papel da mãe. Uhum. E mãe não só no sentido de dar o leite, dar comida, mas no sentido da proteção, do acolhimento emocional, no conforto, no colinho, né, do incentivo, do abraço. Alguém vai fazer o papel do curandeiro, de alguém que vai ter as sabedorias ancestrais e que vai tratar ali em uma sociedade indígena brasileira, por exemplo, seria um pajé, mas sempre vão ter algumas figuras que se repetem, né? E quando ele começou a estudar isso, ele falou, cara, isso faz muito sentido. E aí ele desenvolveu toda uma teoria ao redor dos arquétipos, que não são apenas esses que a gente trabalha no marketing, porque aí, lá nos anos 60, 70, se eu não me engano, veio a pesquisa, né, sobre os arquétipos aplicados ao marketing e se pensaram 12, para a gente facilitar e pensar isso dentro do contexto de publicidade e propaganda. Mas o Jung não, o Jung pensou em diversos arquétipos, são vários, dezenas. E aí, por fim, qual é a minha pegada nisso, né? Realmente pensar nessa aplicação dos arquétipos para o marketing, porque se são imagens primordiais, são imagens que o nosso inconsciente identifica com muita facilidade, eu não preciso, por exemplo, ficar falando que o Bruno é um cara que, por exemplo, representa, apesar de trabalhar com finanças e num ambiente que talvez seria muito óbvio ele estar com carrão e tipo um rapper, né? Imagina, Bruno. Um rapper da finança. Cifrão, uma ostentação pesada. Sim. E tal. Ele cumpre um outro papel. E você vê isso pela apresentação pessoal dele, né? Você vê que é o que a gente chamaria nos arquétipos de um cara comum. Traz um tipo de público muito específico sem ele ter que ficar explicando o porquê da não ostentação, o porquê de ter uma outra relação com o dinheiro, porque fala direto com o nosso inconsciente, né? Então, essa é a minha ideia quando eu penso em arquétipos, é trazer essas imagens primordiais para facilitar a nossa comunicação sem que a gente precise falar muito só com a nossa imagem, já para passar uma imagem, passar a imagem não, né? Com a nossa imagem, a gente já dizer aquilo que a gente quer dizer, mesmo sem as palavras. Eu sou totalmente contra a ostentação. Rael, liga um pouco mais o ar aí, porque tô suando um pouco. Né? Mas, de fato, você falou dos arquétipos, a gente vai abordar esses arquétipos aqui, mas eu acho que eu misturo bem isso aí, modéstia à parte. Porque a Valesca falou, do cara comum. De fato, tô vestido com roupas comuns, de muito bom gosto. Ousado. É da MAP, né? Da marca da minha esposa. Mas no Instagram, por exemplo, eu puxo para um arquétipo, no YouTube para outro, no podcast para outro. Então, lá no Instagram, eu acho que eu represento muito o arquétipo do sábio, por exemplo. Eu ia dizer isso. Apesar de não externalizar isso em roupas, porque é difícil, né? Como você vai... Porque a gente tá falando aqui de uma imagem que passa. Eu não sei tipo muito um estereótipo, podemos falar assim. É um estereótipo. E a gente até pode diferenciar. Mas lá é do sábio. Aí você chega no OnlyFans, já é o do amante. Eu consigo fazer a transição muito bem feita. Tô aqui falando com a Valesca. É o sábio. De repente vai lá pro OnlyFans, amante. Entendeu? Sou muito bom nisso. Como é besta, meu Deus do céu. Mas é exatamente isso, né? A gente tem como trabalhar os nossos posicionamentos e de acordo com
a comunicação de cada rede, né? Isso é muito legal. Então, por exemplo, você fala do sábio, é uma caracterização talvez um pouco diferente. A gente vê algumas pessoas na internet, né, que tem aquela coisa de um fundo meio preto e um cabelo meio misterioso e tal, mas ainda assim você consegue colocar para fora quando você cita a Sêneca 300 vezes por minuto, né? Então, eu acho que e são coisas que não precisa explicar para a audiência, né? Esse papel está sendo cumprido. O que é o bacana, né? Eu vejo nisso. Quando você está na internet, principalmente vai fazer um anúncio, um público frio que não nos conhece, são segundos. Exato. Então, você não vai conseguir falar nem de Sêneca, nem de nada. Então, é a sua imagem que vai falar por você. Ela vai atrair esse público, né? O seu público-alvo, aquilo que você quer. E aí, o que não rola, e que eu vejo que tem sido muito feito, é você criar personagens. O Bruno falou, eu transito muito bem em todos eles. E isso é muito bacana. Eu falo que você pode pegar o que faz sentido para você e o que faz sentido para o outro. Porque as pessoas falam assim, não, eu não tenho nada a ver com o arquétipo do mago, por exemplo. Mas não é só sobre você, é sobre a percepção do outro a seu respeito. Quem você quer atingir? O que é o arquétipo do mago? Explica pra gente. Então, o arquétipo do mago, ele tem esse lado de mistério que a Val falou. Então, já são pessoas que colocam, às vezes, uma luz meio roxa, assim, no ambiente, faz um ar de mistério na fala. A fala em si, ela é mais pausada. Ele tem a intenção, ele quer conduzir você ao seu propósito, aquilo que você nasceu, sabe? Então, assim, só que são segundos para você fazer isso. E aí, a pessoa começa a criar um personagem e começa a limitar a comunicação dela e ela começa a usar sempre as mesmas coisas. E aí fica com cara de mesmice e eu não causo impacto. Se você quer causar um impacto, isso tem que ser todos os dias para sua audiência. Se você, não, eu vou determinar 3 paletas, 3 cores aqui para mim, porque tem a ver com a minha comunicação. E aí, no começo, é muito legal e funciona muito bem. Mas, com o passar dos dias, a pessoa... Gente, parece um déjà vu. É a mesma coisa todos os dias. E é igual a história dos estilos universais, né? Às vezes a pessoa fica tão presa que não consegue e eu bato meio de frente com isso, porque eu falo assim, é muito legal você pegar os arquétipos e usar como um tempero dentro daquilo ali, principalmente na comunicação. Para você passar uma imagem correta e assertiva. Correta daquilo. A gente faz anúncio, né? Todo mundo aqui faz anúncio. A gente está falando voltado para o marketing digital. E o anúncio eu acho muito bacana você usar para fazer quebras, para chamar atenção. Quem já viu aí o meu anúncio, né? Estalando o dedinho. Isso é muito... A gente usou ali já um arquétipo que é o do... Me ajuda aí, do rebelde. Usamos do rebelde, porque há uma ruptura, uma quebra de padrões ali. Você está toda arrumadinha, de repente você está toda descabelada, zoada e volta arrumadinha. Causa um impacto, mas toda a minha comunicação e a minha vestimenta não tem nada a ver com rebelde. Você não vai me ver lá muito rockstyle no negócio e falando, uhul, vamos mudar o seu capital visual. Então, é mais nesse sentido, você usar também para a comunicação, pensar nisso do arquétipo para um anúncio, nessa energia. Eu acho bacana você usar isso para energia. Mas na parte da vestimenta, você pegar como tempero. O que faz sentido para mim? O que faz sentido para a minha audiência? E nisso, eu poder transitar entre eles, né? E principalmente pensar nisso. Como eu vou causar uma primeira impressão de impacto? Como eu vou comunicar sem falar nada, como a Val falou, né? Então, é muito isso. Amor, fala aí os 12 arquétipos que você tem ele na verdade, eu ia pedir aqui, eu quero que a gente fale sobre os 12, mas enquanto ia fazer uma pergunta, Rael, você consegue colocar na tela aquela foto minha da Finclass, da reserva de valor, que eu estou sentado numa cadeira? Pensando nisso de arquétipos, de como passar uma imagem, aliás, como passar uma mensagem com apenas uma imagem, dessa questão de, olha, aqui o Bruno ele tá claramente no aspecto, por exemplo, do governante, no arquétipo do governante. Sim, então vamos falar todos os arquétipos principais, que são 12, né, que vocês 12. Falaram, para o pessoal se situar, quem nunca ouviu falar disso e entender mais. Sim, vocês querem começar? Você é bom de memória, amor. Você está falando pra grávida? Não, é bom de memória, mas tá botando na parede aqui ao vivo. Pra grávida ao vivo. Aí, vai, rápido, a grávida. Mas, ó, o que eu queria mostrar, ó, ali. Isso aqui a gente buscou o arquétipo do governante. E aí, quando você pensa em alguém que governa, por exemplo, eu gosto muito de mitologia. Assista a Finclass daquela. Assine a Finclass. Assista a Finclass. Eu gosto muito de mitologia. E se a gente pensa na figura dos deuses maiores em cada panteão, você vai lembrar da mitologia grega, é Zeus. É um homem de meia idade, já com a barba grisalha, branca. Aí você vai pra mitologia nórdica, é Odin. É o mesmo retrato. Exatamente a mesma coisa. Só tira ali a questão de que ele não tem um olho, porque ele abriu mão de um olho para ter o conhecimento. É uma coisa bem interessante. Ele fica sentado num trono onde ele consegue ver o mundo todo. Aí você vai pro cristianismo, não tem representações de Deus assim comuns, mas você tem o Teto da Sistina. É o quê? É um homem forte, tocando ali a mão do Adão,
E lá você vê cabelos e barba já grisalhos. Então até brinquei outro dia, nasceu um pelo grisalho na minha barba. Eu falei, agora o viver de renda custa 5 mil reais. Porque na hora você consegue passar... Né? O OnlyFans já vai diminuindo de valor, né? É um trade-off, né? É um trade-off, realmente acontece isso. Há controvérsias, porque dizem que o homem envelhece cada vez melhor. Então a gente Depende tá nessa da parte, dúvida né, aí. amiga? Não sei. Acho que é um limite, eu não né? vou me... Eu acho que Há é um melhor limite eu pra não comentar sobre este Melhor assunto não entrar especial, já que o nessa OnlyFans é seara. tudo uma mentira, né? Só pra deixar bem claro. Não, não é, tudo... já vi A lá. Thalita não tá entendendo nada, porque ela tá chocada. conhecendo a gente agora, e o Bruno sempre faz essa piada, a audiência, eu espero que Não, mas esteja tem atendendo. vocês usam outro codinome. Mas eu já vi. Assino, inclusive. Mas ó, o OnlyFans realmente, ele não tá à venda agora, ele existe, tá? Vocês podem procurar. Não existe não, Bolinha. Não, eu tô criando uma base de conteúdo. eu Não, acho com justo, certeza, alguém né? já criou alguns. Tanto que eu falo isso, se você procurar no OnlyFans Bruno Perini, já Então, vai ter ganhando alguma dinheiro coisa às lá. nossas custas, Já vai ter alguma certamente. coisa lá.